Muito boa noite, caros telespectadores da Record News, em toda Santa Catarina, no Brasil e no mundo, através da internet também. Hoje estamos com um convidado especial porque vai tratar de assuntos de interesse do desenvolvimento de Santa Catarina e, sobretudo, da segurança para a proteção de vidas humanas. Assunto: infraestrutura rodoviária em todo o estado, seja federal, seja estadual. Assunto na ordem do dia. Hoje houve uma importante reunião do governador Carlos Moisés com o Fórum Parlamentar Catarinense, exatamente para tratar do programa rodoviário catarinense, e a primeira ideia lançada nessa reunião, que foi aprovada, era de tratar de esforços do governo estadual e federal para a duplicação da BR-282, ligando todo o estado de Santa Catarina, a rodovia da integração, através de um regime de concessão. Portanto, esse é o primeiro assunto que nós vamos tratar com o engenheiro Ricardo Saporiti, uma das maiores autoridades em rodovias aqui no estado de Santa Catarina, infraestrutura e logística. Ele que é formado pela Universidade Federal do Paraná, tem 53 anos de atividade profissional, 33 anos dos quais no DER, o extinto Departamento de Estrada de Rodagem, de históricos serviços prestados a Santa Catarina em termos de infraestrutura. Também teve uma larga atuação na instalação de escolas técnicas, mais de 200 pelo Brasil, quando atuou no Ministério da Educação e Cultura em Brasília. Ultimamente dedicado ao setor empresarial, tem empresa de consultoria e também de construção civil. E realiza um trabalho espetacular em Santa Catarina, há cerca de 10 anos, como consultor da Fiesc, fazendo uma auditoria frequente a respeito exatamente da situação das rodovias federais e estaduais aqui em Santa Catarina. Doutor Ricardo Saporiti, prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Muito boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelas suas gentis palavras. Obrigado, doutor Ricardo. Seguinte, vamos então começar com a reunião de hoje do governador com o Fórum Parlamentar. A ideia da concessão, inclusive com subsídio dos governos federal e estadual, essa é a proposta do governador, para a concessão à iniciativa privada, é uma boa solução? Moacir, eu acho que é uma excelente solução, só que o momento é bastante difícil para você concretizar essa ideia. Nós temos percorrido muito a BR-282 e, inclusive, agora, muito recente, fizemos um trabalho para a Federação das Indústrias, em conjunto com os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e também com a Polícia Rodoviária Federal, no segmento que vai de Santo Amaro até Lages. E verificamos o seguinte, que realmente é um segmento, nós todos sabemos das dificuldades que já foi para executar essa pavimentação da estrada há alguns anos atrás, e por se tratar de uma região da Serra do Mar, é muito difícil você falar em duplicação dessa rodovia por causa do custo, principalmente. Então, hoje o grande problema que nós sentimos, eu principalmente, você como técnico na área de rodovias, é que o grande problema no segmento que vai, por exemplo, de Santo Amaro da Imperatriz até Rancho Queimado, que é um dos segmentos onde ocorrem mais acidentes na rodovia, é na execução de terceiras faixas. Então, com as terceiras faixas, nós vamos poder reduzir os números assim significativos de acidentes que têm ocorrido no trecho. Só para os nossos telespectadores terem uma ideia, as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, por ela nós constatamos que tem 2,2 acidentes por dia nesse segmento da BR-282, sendo que a cada 2 dias nós temos uma morte no local do acidente. Então, esses dados são extremamente preocupantes. E nesse estudo que a gente fez em conjunto com a PRF e com a UDENIT, nós fomos verificar os locais que mais ocorrem acidentes nesse segmento, e inicialmente no segmento entre Santo Amaro e Rancho Queimado. E constatamos que no somatório das terceiras faixas necessárias, seria algo em torno de 16,5 km, cujos projetos, inclusive, já estão prontos no DENIT. Isso representa um investimento assim, inicial de aproximadamente 46, 47 milhões de reais para executar essas terceiras faixas, que não é uma importância assim tão significativa, dada a importância da rodovia. Então, nós estamos defendendo assim que
enquanto não ocorre a concessão, que é um processo muito demorado, nós já ouvimos falar em concessão da BR-282 há muitos anos e até agora efetivamente não ocorreu nada. Então, nós achamos que é uma oportunidade para se reivindicar essa terceira fase. No total, Moacir, de Santo Amaro até Lages, seriam necessários aproximadamente mais 52 quilômetros de terceiras faixas. Então, dá um total de 68,9 quilômetros com investimento total, mas isso já a longo prazo, a médio prazo, vamos dizer assim, de 193 milhões de reais. Esse é no segmento, então, até Lages. Agora, nós constatamos, assim, na BR-282, queremos registrar, inclusive, o excelente trabalho que o DENIT tem feito em alguns segmentos dessa rodovia. Eu digo em alguns porque outros segmentos ele não tem tido amparo de recursos financeiros para investir. O DENIT fez um trabalho na 282 entre Ponte Serrada e Chapecó, que é um trabalho exemplar, elogiado por toda a comunidade do Oeste. O senhor continua viajando por esse trecho aí? Sem dúvida. Agora eu tive em maio, agora ainda estive percorrendo as rodovias estaduais lá no Oeste, passei, percorri. Agora eu quero relatar uma grande preocupação dos habitantes lá, dos empresários que estão sediados no Oeste, no Planalto de Santa Catarina, é no trecho da 282 entre Irani, que é a BR-153, até Ponte Serrada, que realmente a estrada está numa situação muito preocupante, a deterioração do pavimento. Então, o DENIT realmente ele tem o projeto pronto já para fazer isso aí, mas não está tendo recursos para poder licitar. Doutor, essa solução emergencial, que vai poupar muitas vidas humanas pelas estatísticas trágicas, fúnebres, que o senhor está dando, isso não foi colocado aí nesse projeto de 350 milhões do governo? Não foi um equívoco do governo e da própria Assembleia Legislativa? Pois é, Moacir, o assunto é muito polêmico, né? Eu inclusive, acho o seguinte, eu percorro as estradas estaduais, percorri agora 672 quilômetros de rodovias estaduais na região do Grande Oeste de Santa Catarina para fazer uma amostragem de como que se encontra a parte de manutenção e conservação das rodovias estaduais. E, infelizmente, eu quero expor, eu voltei bastante preocupado, sabe, Moacir? Nós estamos assim, o governo tem se preocupado, tem executado operações tapa-buracos nas rodovias estaduais. Quando hoje o nosso grande problema é você recuperar, restaurar o pavimento da rodovia. Quer dizer, você tem que fazer fresagens, tem que fazer a recuperação do subsolo, você tem que fazer micro-revestimento, sinalizações horizontais e verticais. E o governo tem se preocupado, tem aplicado os recursos, os parcos recursos que estão sendo aplicados, em roçada, limpeza de sarjetas e tapa-buraco. Isso não resolve. Quer dizer, então, o que está acontecendo? As nossas rodovias estão, a cada ano que passa, se deteriorando mais. Doutor, é o seguinte, ainda em relação a esses números que o senhor está colocando aqui, que eu acho que são impactantes, considerando os 350 milhões que vão para Brasília, e não incluíram ou mesmo até o governo poder fazer um convênio com o DENIT, na verdade, como já aconteceu no passado, sim, e ele assumir essas obras de terceira fase que o senhor está recomendando aqui, 45 milhões não é nada, ou 190 milhões, já que o governo está com dinheiro sobrando no Tesouro. Eu não quero, Moacir, vamos dizer, e contra a reivindicação, principalmente, do Vale do Itajaí, do modo geral, contra a conclusão da BR-470, que é lógico. Só que nós já estamos vivendo esse drama da BR-470 há mais de 8 anos, acho que é quase 10 anos que nós estamos resolvendo. E o que está acontecendo agora? Nós vamos tirar recursos dos parcos recursos que o governo tem no setor rodoviário para aplicar em rodovia federal. Eu quero dar um dado, assim, Moacir, que isso vamos dizer, nós temos um patrimônio rodoviário que corresponde hoje a aproximadamente 21 bilhões de reais. É o patrimônio do Estado de Santa Catarina, não é do governo do Estado, é do Estado de Santa Catarina, que precisa ser mantido. Então, você veja, Moacir, tecnicamente a gente conhece, você precisaria aplicar no mínimo 1% desse valor do patrimônio anualmente no setor de manutenção e conservação. Então, isso representa o quê? Aproximadamente 200 milhões de reais por ano.
em manutenção e conservação da malha rodoviária estadual, que é composta por 4.800 quilômetros de estrada pavimentada e mais aproximadamente 1.200 quilômetros de estradas não pavimentadas. São 6.000 quilômetros. Então, o governo está aplicando menos da metade desse valor. O senhor é um dos engenheiros de Santa Catarina, como eu falei, formado pela escola do DR, né? Sim. E eu me lembro, quando viajava para o interior do estado, no início da minha carreira, que nós tínhamos em várias cidades a famosa residência do DR. Sim, E o DR é ele o que fazia a conservação da estrada, a dúvida, manutenção permanente da estrada. A extinção do DR foi um equívoco mortal para Santa Catarina. Mortal. E, inclusive, naquela época, né, Moacir, isso nos governos, Colombo Salles, no governo Antônio Carlos Conde Reis, Jorge Bornauzi, eu acho que até do Espiridião também, nós tínhamos o DR, tínhamos as residências do DR, na verdade, eram 36, se não me falha a memória, residências do DR, e mais as coordenadorias regionais, que elas eram encarregadas de toda da execução de novas obras e da manutenção da malha rodoviária. Hoje, não tem, Moacir. Se vai a São Miguel do Oeste, vai a Joinville, tá? Onde eram as residências, hoje tem outras atividades do Estado, mas infelizmente no setor rodoviário você não consta. Doutor, agora é o seguinte, a situação é precária, toda semana tem um discurso na Assembleia de um parlamentar se queixando e criticando diretamente, né, pesadamente, alguns até, a situação absolutamente deteriorada das rodovias estaduais em muitas regiões, especialmente Vale do Rio do Peixe, que eu ouço mais lá, eu vejo mais na Assembleia, e o oeste de Santa Catarina, correto? Mas há também problemas ali na Dona Francisca, há problemas no sul, etc. Todo o estado. Tá. Então, a questão que não quer, a pergunta que não quer calar é a seguinte: para lançar um projeto de restauração nessas estradas, precisa lançar o edital, precisa haver uma concorrência pública. O governo tem 1 ano e pouco de mandato, então vai terminar sem fazer essa restauração. Pois é, Moacir, eu vi agora, eu acho que foi essa semana, a semana passada, o governo assinou o contrato de restauração da SC 283, que é uma via importantíssima para Santa Catarina. A SC 283, ela parte de Concórdia, vai a Ceará, vai a Chapecó, vai a São Carlos, vai a Mondaí, vai a Palmitos, vai a Caibi e Mondaí. É uma estrada extremamente importante de Santa Catarina. Olha, por ela, grande parte da riqueza do nosso estado, do oeste de Santa Catarina, trafega por essa estrada. Só que o governo ele lançou um edital, aliás, ele assinou um contrato, no trecho que vai de São Carlos, de Águas de Chapecó, até Palmitos. Mas só que são aproximadamente 20, 25 quilômetros, mais ou menos. Só que essa estrada que eu falei agora, ela tem o trecho que vai de Mondaí até Caibi, até a BR-158, ela está em situação assim muito precária. Nós percorremos agora, fizemos um levantamento de toda a estrada, a Federação das Indústrias deve apresentar esse trabalho por esses dias, ela está em estado de calamidade. O trecho que vai de Chapecó até Ceará e depois até Concórdia e BR-153, que é uma das estradas com maior movimento que tem das rodovias estaduais. É uma das bases do agronegócio. Exatamente, dos frigoríficos, para trazer o milho, os insumos necessários, o milho, a soja, os fertilizantes, né? O produto industrializado da região, passam todos por essas estradas. O que acontece? Não foi feito licitação, não sei se estão fazendo o projeto, mas convenhamos, essa estrada está lá, a situação dela já está há muitos anos. Então, realmente, eu conversei com pessoas lá do Oeste, nesse trabalho recente que eu fiz, nessa época já havia sido divulgado que o governo do estado ia injetar recursos na BR-470, na 163, que são duas rodovias extremamente importantes, não tiro o mérito da decisão. Só que o pessoal reclama, mas vem cá, e as nossas estaduais, como é que ficam? Quer dizer, com operação tapa-buraco, com roçada, não resolve mais, Moacir. A minha preocupação diante dessa realidade terrível aí de várias estradas estaduais, especialmente nessa região que o senhor está falando agora, que eu ouço frequentemente crítica na Assembleia, é o tempo, entendeu, doutor? Para iniciar, porque você veja, lança edital, faz a concorrência, se não tiver recurso, na verdade, exatamente, vai levar mais um ano, no mínimo, para poder iniciar 6 meses, um ano para iniciar essa volta. Extremamente preocupante. E até lá, pior ainda. Eu sou de uma época que o DR, então, o doutor Werner, era o diretor-geral do Antônio Carlos Werner. Antônio Carlos Werner.
saudosa memória, mas um profissional assim de alto gabarito. E o Dr. Werner disse assim, ele dizia sempre o seguinte, nós temos que ter um estoque de projetos no DR. Estoque de projeto. Porque o projeto não requer tanto investimento para você elaborar um projeto. E quando surge qualquer oportunidade de financiamento, você com o projeto na mão, você consegue com muito mais facilidade, Marcelo. E, infelizmente, eu vejo, assim, pelo menos, que não está ocorrendo isso. Doutor, e até onde o senhor tem informação também, ao que eu sei, a Secretaria de Infraestrutura, ao contrário da época do DR e da Secretaria dos Transportes, né, que tem um grupo de técnicos, de engenheiros, de projetistas que eles realizavam esses projetos, atendiam essas emergências. Hoje é tudo contratado, é tudo terceirizado. Aí atrasa muito mais, evidentemente. Porque até para contratar o projeto precisa de licitação. E aí? Aí é que realmente é preocupante a nossa situação. Por isso que, vamos dizer, aí o governo, eu penso assim, o governo tem disponibilidade de 350 milhões de reais para investir em rodovias federais. Mas por que não nas estaduais? Será que não tem projeto para investir nas estaduais? Boa pergunta. É uma pergunta, assim, que é pertinente, né? Se você tem, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, da 283, se você tem os projetos prontos, de Chapecó até Concórdia, é só licitar. E lá não é duplicar a estrada. O que a população está pedindo é restaurar a estrada. É fazer terceiras faixas no trecho ali de Ceará até Chapecó, que é uma região bastante acidentada. Mas é a riqueza que está circulando aí na estrada. Nós temos outra agora, tem se não me falha a memória, 155, que vai ali de Ceará a Chavantina, também é situação muito precária. O trecho que vai de Bom Jesus até Belardo Luz, até a divisa com o Paraná, mesma situação, moceira. Então, é preocupante, é realmente... Nós temos um trecho aqui que eu acho que as nossas autoridades rodoviárias, inclusive, têm até vergonha de falar. O trecho da SC que vai de São Lourenço do Oeste até Campoerê. É uma lástima o que está lá, uma lástima. E eu já percorri essa estrada, já tinha percorrido há 3 anos, mais ou menos, passados, e o que aconteceu agora? Eu percorri novamente, ela está pior do que estava há 3 anos. Então, Moacir, existe um ditado, existe uma regra na engenharia, que diz o seguinte, para cada dólar que você deixa de investir em manutenção e conservação de uma rodovia, você obrigatoriamente gastará de 3 a 4 dólares para restaurar essa rodovia. E o que está acontecendo em Santa Catarina? Como a manutenção tem sido precária, a restauração vai ser bem mais cara. Vai precisar uma nova rodovia, provavelmente. Exatamente. Doutor Ricardo Saporiti, o senhor falou em São Lourenço do Oeste. Temos grandes indústrias? Temos. São Lourenço do Oeste, inclusive, exportam aqui para... Exatamente. Uma das regiões, um dos celeiros de Santa Catarina está ali, São Lourenço do Oeste, Palma Sola. É a região assim que você tem orgulho de transitar nessas rodovias estaduais, dada a produção da região. E, infelizmente, quando chega na época de levar os fertilizantes, de colher e tudo mais, os usuários são obrigados a arcar com um custo de transporte que esse custo de transporte, Marcelo, ele vai acarretar o quê? Na competitividade da indústria catarinense. Bom, doutor Ricardo Saporiti, o nosso convidado desta segunda-feira do Conexão ND. A entrevista na íntegra você pode assistir também no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Nós vamos conversar agora com o doutor Ricardo a respeito também da situação das rodovias federais, assim, algumas bem específicas. Por exemplo, para iniciar a motivação desse nosso diálogo, áreas estranguladas da BR-101 em Santa Catarina. Está duplicada, mas a duplicação também já se esgotou em muitas regiões. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto logo depois do nosso intervalo comercial. Voltamos em seguida. Este é o Conexão ND, pela Record News, entrevista com o engenheiro Ricardo Saporiti, uma das maiores autoridades de engenharia rodoviária, conhecimento, auditoria sobre rodovias federais e estaduais aqui em Santa Catarina. Ele que realiza periodicamente
trabalhos especializados como consultor da Federação das Indústrias. Doutora, rapidamente, antes de reiniciarmos com aquela questão anterior, esse trabalho da FEST tem dado já para ser divulgado? Porque eu gostaria de estar presente lá para acompanhar. Está pronto já? Moacir, o trabalho está pronto, agora só estão lá compilando outros dados e tal, mas acredito que a curto prazo já venha a ser divulgado. Maravilha. Então vamos à questão que ficou pendente antes do intervalo comercial. Rodovias federais. Vamos começar com a 101. Não vamos nem falar aqui de Florianópolis, porque o senhor sabe melhor do que eu que o trânsito trava na beira-mar norte, o trânsito estava lá no interior da Palhoça, trava lá no interior de São José, de Biguaçu, por causa da falta do contorno, certo? Então, é uma lástima a situação aqui da grande Florianópolis. Mas já temos problemas sérios também em Itajaí, por exemplo, questão portuária. Via portuária, eu me lembro, há 10 anos atrás, o presidente da República prometeu que vinha inaugurar a via portuária, está lá parado até hoje. Joinville também é problema sério de congestionamento, entendeu? Então, o que o senhor avalia sobre necessidades urgentes da BR-101 ser triplicada ou contorno nessas regiões mais congestionadas? Está errada a minha análise ou não? Não está errada não, mas está certa. Eu acredito assim que até existe um grupo de trabalho que foi montado pela concessionária, pela Arteres, mais a Federação das Indústrias, mais o DENIT, mais a NTT, que está estudando, até designado como a BR-101 do futuro. Sugestões de novos traçados em algumas regiões regiões praticamente urbanas, né? O caso, vamos dizer, de Balneário Camboriú, né? O caso de Joinville, o caso aqui de Florianópolis, inclusive. Agora, nesse ponto que você falou, Moacir, do congestionamento aqui de Florianópolis, que vai até a ponte praticamente, eu queria colocar uma coisa, Moacir, que nós, catarinenses, nos conformamos por pouca coisa. Posso até desagradar, mas eu acho, como técnico, que nós nos conformamos com pouca coisa. Verdade. E vou dar um exemplo. Verdade. A BR-101, no segmento que vai do Shopping Itaguaçu até Palhoça, são duas BR que nós temos ali. É a BR-101 e a BR-282. Então, duas rodovias importantíssimas que estão sobrepondo nesse pequeno segmento. O senhor diz isso porque a 282 é também o Marco Zero é a ponte ferro. Exatamente. Só que o projeto inicial da BR-282, Moacir, ele saía da ponte Colombo Salles, ia até a interseção na BR-101, onde tem o Shopping Itaguaçu. Dali tem um traçado que vai até Santo Amaro da Imperatriz, que são aproximadamente 20 quilômetros de traçado, inclusive com a previsão de túneis naquela região, passando ali por Forquilinha, aquela região toda. Esse traçado iria desafogar em grande parte também a BR-101 e o acesso a Florianópolis. Só que, veja, a BR-282 foi inaugurada há 10 anos, mais de 10 anos, eu acho. E esse segmento, na época, o que fizeram? Não, vamos aproveitar a SC-22, que era uma rodovia estadual, que era calçada com paralelepípedo, vamos colocar uma capa asfáltica aqui em cima e tal, e vamos aproveitar provisoriamente esse trecho. Só que o provisório está vindo desde aquela época até agora e ninguém mais fala nada desse segmento que vai do shopping até Santo Amaro da Imperatriz. Tem muita gente que não lembra que realmente essa estrada foi um arranjo, um arremedo feito assim de última hora. Exatamente. Por quê? Porque não saiu o trecho, eu acho que é lá no trevo de Santo Amaro, trevo não, tem uma inclusão. Santo Amaro, Santo Amaro, São Francisco o nome da localidade. Então o senhor conhece bem esse trajeto. Eu me lembro que quando o governador Espírito Amin dirigiu o Estado em 99 ou 2000, por aí, acho que foi nessa época, ele convidou um grupo de jornalistas para ir fiscalizar uma obra, a estrada já estava implantada, esse segmento. Esse segmento, então, desapareceu? Ocuparam? Não, esse segmento é onde está hoje, onde tem ali, vamos dizer, onde hoje é o trevo de Palhoça, de acesso, até mais ou menos onde hoje vai ser a interseção com a via de contorno. Que dá mais ou menos uns 7 quilômetros. É esse trecho que você está se referindo. Agora, voltando à BR-101, Moacir, vejam só, que também não é um período tão longo assim, mas eu me lembro muito bem quando estava sendo feita a duplicação da BR-101 no trecho sul, o Morro dos Cavalos, que ali tem um túnel que está no projeto do Departamento de Infraestrutura. De acordo. O túnel ali existente. Aí, naquela época, não tinha recurso e tal, foi feita a quarta faixa
para desafogar, para ser uma provisão, uma solução provisória. Só que está até hoje, ninguém mais fala no túnel do Morro dos Cavalos. Então, nós temos uma BR, quer ver, Moacir? A BR-158, que é lá no oeste de Santa Catarina. Ela vem da divisa do Rio Grande do Sul, passa por Palmitos, vai até Cunhaporã e Maravilha. Até aí está pronta, é onde há a interseção com a BR-282. O segmento que vai da BR-282 até a BR-280 no Paraná, quer dizer, trecho que é Cunhaporã, Maravilha, São Lourenço do Oeste, que está dentro do Programa Rodoviário Federal, nunca mais se ouviu falar, Moacir. Então, nós, catarinenses, eu acho que a gente se acomoda com esse ponto. Então, não é de se incluir agora no Programa Nacional de Logística que está sendo feito, incluir esses segmentos que são importantíssimos para Santa Catarina. Mas não foram incluídos, não foram previstos. Se não houver agora um trabalho politicamente forte, não vai ter solução. Doutor, já poderia citar também a 280. A 280, sim. Há quantos anos o senhor falava na 280? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, doutor Ricardo. Aliás, na 280, Moacir, eu até vou fazer uma outra colocação, assim, que também não é simpática. Mas a 280, ela saía ali de Araquari e vai a Jaraguá do Sul. Ali perto de Araquari, por ali, mais ou menos, tem uma... O início dela é São Francisco, né? São Francisco. A origem é São Francisco, mas daí ela vem a Araquari e vai a Jaraguá do Sul. Tem um trecho ali que o DENIT fez um novo projeto, que é o contorno de Jaraguá do Sul. Belíssimo trecho. A empresa que está trabalhando lá está fazendo um belo de um trabalho, com túneis e tudo mais. Só que o trecho que vai ali daquele entroncamento até Jaraguá do Sul, que era federal, o governo do estado foi lá e assumiu. Está fazendo a obra que era uma federal. Então, o governo federal nos repassou uma estrada que estava em situação até precária. Lá no oeste de Santa Catarina, nós temos a BR-163. Famosa? Famosa BR-163, importantíssima, vergonha para o estado de Santa Catarina. Petição de miséria, pelo que eu sabia. O trecho da BR-163. A 163 ela vem lá de Dionísio Cerqueira, passa em Guaraciaba e vai a São Miguel do Oeste. O trecho que vai de São Miguel do Oeste a Descanso, Iporã do Oeste e Itapiranga é SC 163, estadual. Aí o governo batalhou, o governo do estado, e passou essa estrada para ser federal. Federalizou a 163 no segmento sul dela. Aí o que o DENIT exigiu do DENFRA? Vocês têm que recuperar a estrada para nós assumirmos a federalização dela. Aí o governo do estado foi lá, aplicou um bom recurso em cima dessa estrada para recuperar a estrada para entregar para o governo federal. Eu pergunto o seguinte, por que na 280, nesse trecho que eu fiz referência agora, que dá o acesso a Jaraguá do Sul, por que ali nós também não exigimos que recuperasse para depois o estado assumir? Como o DENIT fez conosco lá no Oeste? Doutor, essa ideia da concessão aqui, o senhor acha que vai haver interesse da iniciativa privada, considerando essa sua observação pertinente, técnica, né, de que é uma estrada pesada? Da 282? 282. Vamos falar daqui até Laje, ou daqui até o extremo oeste. Eu acho assim, no meu modo de ver, a concessão teria que ser São Miguel do Oeste, Chapecó, Irani, até Campos Novos, da 282. No segmento que vai de Campos Novos até Rio do Sul e depois até Itajaí, seria a 470. Exatamente. Então, teria que haver uma concessão das duas BRs simultaneamente. Entendeu? Por quê? Porque se você for fazer o segmento de Lajes a Florianópolis na concessão, é um segmento que dá aproximadamente 230 quilômetros, mais ou menos. São investimentos caríssimos que teriam que ser feitos para duplicar a estrada e tudo mais, e que não vai atrair a iniciativa privada porque o custo do pedágio vai ser muito elevado. Tá, o senhor conhece bem o estado de Santa Catarina nesse aspecto. O que é prioridade neste momento para facilitar
a chegada de insumos na zona de produção do agronegócio, por exemplo, lá do oeste, na verdade, e a saída desses produtos industrializados, inclusive para exportação, salvação da lavoura. Convenhamos aqui no Brasil e, sobretudo, em Santa Catarina, certo. Durante a pandemia, foi o agronegócio. As indústrias em geral, mas lá no oeste o agronegócio. Você concorda comigo? Concordo. Muito concordo, bem. Então, onde é que está o gargalo principal? Não está lá no oeste? A duplicação prioritária não deveria ser 282, no oeste até o Planalto, por exemplo? Exatamente. Porque do Planalto só tem opção. Que você veja o seguinte, a EPL, quando fez o projeto da concessão das estradas nossas lá do Oeste, o Ministério da Infraestrutura, a NTT e tudo mais, o que eles previram? Eles previram de São Miguel do Oeste até Concórdia, até a Irani, sim. E aí pegaria a BR-153 e levaria para o Porto de Paranaguá. E não incluía o trecho que vai do entroncamento com a 153 até o Porto de Itajaí e Navegantes. Quer dizer, escoaria a produção nossa para o Porto de Paranaguá e não para os portos catarinenses. Excluiria os portos da Catarina. Exatamente. Isso que foi. Aí realmente. Como é que está essa concessão, esse projeto? Olha, Moacir, eu não sei te dizer como é que está a situação hoje. Eu sei que isso aí foi descartado, graças ao Fórum Parlamentar Catarinense, perfeito, que realmente fez um bom trabalho e realmente levou a indignação dos catarinenses nesse projeto que estava sendo feito. Doutor, ainda em relação à questão rodoviária, o que o senhor está sabendo a respeito da 285? Tem alguma novidade em relação? Porque a obra falta ali 1 quilômetro, basicamente, em vários trechos. Eu sei que é uma estrada assim, muito importante, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Porque é uma estrada que vem lá acho que é de Bagé e vai até as praias nossas. Toda aquela região central produtora do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou te dizer mais, Moacir. Há 2, 3 anos, mais ou menos, foi retirado o dinheiro da BR-282 para aplicar na BR-285. Quer dizer, na época, eu me lembro assim que a reação dos empresários lá do oeste de Santa Catarina não foi nada boa com essa. Essa não é a famosa rodovia da Perereca, que o Luiz Henrique... Exatamente. O Manuel Dias, né? Hein? O Manuel Dias falava muito, não, né? O saudoso, falecido governador Luiz Henrique também criticava muito. Também citava muito. A estrada atrasou anos e anos porque tinha uma perereca que tinha que atravessar, se quiser construir um viaduto para fazer uma perereca. Mas agora essa rodovia ela está praticamente pronta, ela falta acho que 1 quilômetro, indo até Timbé do Sul. Agora o trecho de Timbé do Sul até a BR-101 ainda não foi atacado, porque ali é uma rodovia estadual. Né? Então eu acho que deve ter algum acordo de infra com o Ministério. Muito bem. O que é que o senhor imagina de prioridade em relação aqui ao trecho, ao litoral catarinense, da BR-101? O que é que é mais urgente se atacar neste momento para acabar com esses acidentes fatais aí, como aconteceu agora? Eu me lembro, inclusive, a questão de 1 ano, 2 anos, até você deu uma ajuda muito grande para o estado de Santa Catarina, para o setor rodoviário. Naquela época estavam discutindo a concessão do trecho sul da BR-101. Até havia um movimento contestando que o preço do pedágio lá do trecho sul seria o dobro do trecho norte, que havia uma discordância muito grande do pessoal do sul quanto a isso. E eu me lembro, assim, até entraram com uma ação judicial, e você até colocou na sua coluna que aquela ação judicial poderia prejudicar muito o Estado de Santa Catarina, porque era a oportunidade que o Estado estava tendo, inclusive. E eu me lembro, Moacir, que eu tive uma reunião lá em Criciúma com os empresários lá, que convidaram a Fiesc para conversar sobre esse assunto, quando estava em processo de licitação. E nós colocamos, inclusive, que os momentos eram diferentes. O momento da BR-101 Norte foi uma época de 10 anos passados, mais ou menos, o volume de tráfego era outro, as melhorias a serem feitas na rodovia eram outras. E o do trecho sul seria outra época. E que eu achava que aquele segmento seria o filé mignon das concessões na região sul do Brasil. E que, com muita possibilidade do trecho a ser ofertado de pedágio, fosse ou igual ou ligeiramente superior ao da BR-101 Norte. O que aconteceu, Moacir? Foi inferior, inclusive, ao que nós pagamos. Hoje, lá no Sul, se não me falha a memória, está em torno de 2,5
2,50 ou 2,60 a taxa de pedágio. No norte, hoje, nós já estamos pagando R$ 3,90. Agora, a concessão, eu sou francamente favorável à concessão rodoviária. E não tem termos de comparação. Não tem. Estrada concessionada aqui em Santa Catarina e que é estrada administrada pelo poder público. Não O tem Moacir, comparação. eu me lembro numa reunião da Federação das Indústrias, eu acho que você estava presente, inclusive. O presidente da FETransesc, ele colocou o seguinte, numa explanação que ele estava fazendo sobre pedagiamento de rodovias. Que o transportador, o empresário do transporte, ele prefere pagar o pedágio do que ficar com o caminhão dele parado nas filas que existem. Porque o custo do caminhão parado representa para ele R$100 a hora. Quer dizer, então é preferível você pagar um pedágio, uma tarifa módica, né? Do que você ficar com o teu caminhão parado na estrada, Moacir. Beleza, doutor, o que está faltando para evitar esse morticínio aí que acontece nas rodovias federais? É muita irresponsabilidade, muita imprudência, ou também tem muita estrada que precisa ser corrigida nas federais e nas estaduais? Traçados, porque tem estrada aí que tem 40 anos de traçado. Mas eu acho que as nossas rodovias federais, o DENIT tem feito um bom trabalho, sabe, Moacir? Você tem que considerar o trabalho que os profissionais de lá estão fazendo, as empresas que são contratadas por eles. O grande problema nosso é a alocação de recursos. Porque você fazer uma estrada importante só na base das verbas que os parlamentares colocam, lá das emendas parlamentares, é muito difícil, né, Moacir? Você vai fazer um contrato, uma obra... Aqui o exemplo que eu dei agora, aqui da BR-282, das terceiras faixas, daqui a Laje, R$190 milhões. Não é nada. Não é nada. Agora, tem que ter esse recurso alocado no orçamento. E não é que você vai aplicar isso num ano. Isso aí você vai aplicar em 2, 3 anos. Então, se dissolve isso aí. Não é tão significativo assim. Doutor Ricardo, 30 segundos para a sua última manifestação. Alguma informação adicional que você queira prestar, por favor? Moacir, eu quero agradecer novamente. Você sabe que eu sou um admirador muito grande do seu trabalho. Obrigado. E me coloco sempre à disposição. Eu sempre visto a camisa de Santa Catarina, você pode ter certeza disso. Muitas vezes as minhas opiniões não são simpáticas, mas eu procuro relatar o que eu estou vendo, né? E se eu estiver errado, eu estou pronto para corrigir. Doutor Ricardo, a honra, o prazer foi todo nosso aqui de recebê-lo aqui no nosso Conexão ND, porque eu acompanho o seu trabalho exatamente ao longo de mais de 5 décadas, desde que o senhor iniciou a sua atividade profissional e marcou presença lá como eu digo, a escola do DR. Foi uma extraordinária escola, né, de grandes profissionais aqui em Santa Catarina. Então, os seus esclarecimentos, as suas informações, seus pareceres técnicos sempre muito bem fundamentados, com essas auditorias frequentes que o senhor faz aqui através da Federação da Indústria. Então, o meu abraço, sucesso, saúde para o senhor, para a sua família. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Conexão ND. Próxima edição na próxima segunda-feira. Obrigado a você que nos acompanhou. Boa noite, saúde e até lá.